Tá, bom dia, pessoal. Eu vou referenciar sempre na apresentação o número da página que eu estou falando. Geralmente, o número da página está no canto inferior direito, tá? É, E aí eu vou sempre me referir à página para que vocês possam acompanhar em detalhes. Bem, então, a gente quer fazer esse bate-papo sempre que possível com vocês, com jornalistas. Esse é o primeiro, né? E a ideia é utilizar sempre o Hangout, até para a gente testar também, né? O Google está fazendo bastante promoção do Hangout. E o motivo desse primeiro bate-papo, gente, é a gente contar um pouco as novidades que a gente está passando aqui na iLife, né? É, a partir desse ano e do ano que vem, tá? Então isso é a primeira coisa que a gente está mudando aqui. A gente está lançando um software chamado Buzz Monitor, né? Que é um software que a gente já utilizava aqui internamente. Esse software era utilizado para os nossos projetos corporativos, né? Só para vocês entenderem. A iLife, desde o seu começo, em 2005, ela sempre atendeu clientes corporativos. E esses clientes corporativos geralmente são grandes empresas brasileiras, multinacionais, que a gente trabalha fazendo um trabalho de monitoramento, inteligência e redes sociais, né? Hoje a gente tem mais de 50 clientes, né, aqui no Brasil, no México, na Espanha, Portugal, até na Alemanha a gente faz alguns projetos também. E com toda essa expertise que a gente aprendeu com os clientes corporativos, a gente resolveu também criar um serviço, e aí é um produto, que é um software, para atender a pequena e média empresa, né? Então, a pequena e média empresa, agora ela vai ser atendida através de um software que a gente vai lançar, que é o Buzz Monitor. Existem milhares de softwares, né, de monitoramento e de análise de redes sociais. Então, como é que a gente espera se diferenciar? A gente se espera se diferenciar lançando um software que não tenha relatórios fixos, né? Hoje a maioria dos softwares de monitoramento de redes sociais, eles têm um relatório fixo, que é você ter um gráfico na tela e apesar de você poder filtrar e criar alguns outros gráficos, aqueles gráficos são muito fixos e focados em métricas de redes sociais. Então você olha para likes, você olha para retweets, você olha para shares e etc. O nosso software, ele vai ser um software focado em indicadores de negócio, tá? Então, que são os famosos KPIs. Então, a gente vai criar software que permita que você crie um índice, vou pegar um exemplo, de filas em bancos, tá? E você compare esse índice de filas em bancos entre todos os bancos e descubra qual horário e qual dia da semana que se tem mais fila, por exemplo. Então, é um passo além do monitoramento, de se sair apenas da métrica mesmo, KPI, shares, likes, comments, para ir para indicadores de negócio, porque esse é um dos credos que a gente tem muito grandes aqui na iLife, é que, na verdade, cada vez mais as empresas, isso vai estar começando com as grandes, vão trazer os insights de redes sociais para o seu planejamento estratégico, seu planejamento de marketing, entendeu? Isso já está acontecendo. E aí as pequenas vão utilizar esse tipo de coisa também. Por exemplo, tem gente que quer comer num determinado restaurante comida indiana, tá? E eu sou dono de um pequeno restaurante indiano, então eu posso usar um software desse para abordar essa pessoa, para falar o cardápio do dia, etc. Então é um pouco isso que a gente vai fazer no ano que vem. A gente vai lançar esse software. Ele já está disponível no buzzmonitor.com.br, né, aqui no Brasil. Claro que a gente tem outros domínios, como buzzmonitor.com.mx para o México, e a gente vai criar domínios em outros países, e ele já pode ser testado e etc. Então a ideia é que a gente trabalhe muito com esse software. Bem, entrando na apresentação que eu estou abrindo aqui, o papo hoje também é para falar um pouco dos nossos aprendizados esse ano e o que a gente espera para o digital no ano que vem, tá? Então a gente fez uma grande peer, né, conference aqui dentro da iLife e a gente levantou quais eram as 9 tendências para o digital em 2013. Então a ideia é falar para vocês um pouco dessas 9 tendências que vieram com base em estudos que a gente faz aqui dentro, né, estudos internos, e observação empírica do mercado também, né? Não são só estudos. Essas tendências a gente tentou trazer coisas que não fossem muito futuristas demais, porque 2013 é daqui a um mês, então a gente tentou trazer coisas que fossem mais palpáveis e que a gente realmente já viu acontecendo, está vendo acontecer e que a gente acha que vai acontecer muito rápido agora no próximo ano, tá?
Bem, olhando já para a apresentação, então eu estou na página 2, tá? Que é o título, né, Novas Tendências para o Digital em 2013. Na página 3, a gente, só para deixar claro, a gente foi eleita esse ano uma das pequenas e médias empresas que mais cresceram no Brasil, segundo a Exame PME, né? Isso para a gente foi um super orgulho, da gente ter ficado entre as 37, se eu não me engano, das 250 que mais cresceram. E esse resultado do nosso trabalho também tem a ver com esse crescimento da iLife além do Brasil, né? A gente começou aqui, mas a gente está cada vez mais indo para fora do Brasil. Então, isso é a nossa, na página 4, vocês podem ver onde a gente já está hoje, né? Recife, até porque os dois sócios são de Recife, né? Então, a gente tem um escritório estratégico lá para desenvolvimento de software, para análise, e em Frankfurt, porque o outro sócio mora na Alemanha já faz 6 anos, que é o nosso CTO, e a partir da Alemanha ele também cuida da parte de tecnologia. Não por acaso a gente fez um projeto para Volkswagen lá na Alemanha também de inteligência em redes sociais. Bem, vamos começar então, pessoal, na página 5. Primeira tendência que a gente vê bem clara, né, e que isso foi um ponto que fez com que a gente investisse no Buzz Monitor e que a gente vai investir em outros softwares para pequenas e médias empresas. As PMEs, de fato, vão investir cada vez mais em redes sociais. Isso é um fato que a gente vê cada vez mais claro. Muitas empresas, sejam pequenas agências, sejam empresas de comunicação, como assessorias de imprensa, ou sejam pequenos restaurantes, shoppings, cada vez mais usam e pretendem usar as redes sociais. A própria Exame PME utilizou um estudo onde eles perguntaram a todos os participantes e empresários, que é na página 6, o que é que eles esperam investir, o que é que eles querem investir para aumentar as vendas nos próximos anos. Há 2 anos atrás, os empresários disseram que 51% dos empresários disseram que pretendem investir na melhoria da relação com os clientes através de CRM, mídias sociais, etc. Hoje, quando perguntados novamente, esse número já passou para 65%. Né? Então, já houve um aumento aí, né, bem expressivo, e a gente vê que cada vez mais, não só as grandes empresas, mas as pequenas vão se beneficiar de redes sociais como Facebook, Twitter, YouTube, etc. E que existem pouquíssimos produtos, né, tipo softwares de monitoramento, softwares de gestão de relacionamento, focado nesse público. Né? O mercado sempre foca em grandes públicos. E a gente não pode esquecer que, por exemplo, se a gente for olhar a história, por exemplo, do próprio Google e o próprio Facebook, as PMEs é que trazem muito do faturamento dessas empresas. Então a gente quer entrar nessa seara também, lançando inicialmente o Buzz Monitor, que vai ser um software, né, para monitoramento, relacionamento e business intelligence em redes sociais, mas também com outros softwares futuros. Né? A gente hoje, por exemplo, tem um software que é um programa de fidelidade que a gente desenvolveu para pequenas e médias empresas e que está sendo usado num shopping center, que eu vou falar um pouco mais para frente. Bem, na página 7, a questão das métricas versus KPIs. Né? Hoje, as redes sociais elas estão muito focadas ainda em métricas. Tá? E muita gente já percebeu, e mesmo os CEOs das empresas já estão percebendo, que as métricas elas não ajudam tanto quando eu quero pensar no planejamento de negócios. Né? Então, o planejamento de negócios hoje, ele não pode sair apenas os dados para esse planejamento de dentro da empresa. Geralmente a gente vai ter que buscar, através de pesquisas, através de ouvir o mercado um pouco, quais são as expectativas do mercado em relação à empresa. Hoje as redes sociais elas permitem uma série de KPIs e uma série de dados de inteligência que as empresas não estão usando. Na página 8, por exemplo, se a gente pegar só, por exemplo, o mix de marketing, né, os 4 P's de marketing, hoje a maioria desses 4 P's refletem redes sociais. Então, por exemplo, quando eu falo do produto, o design, a embalagem de um produto, hoje ela é falada pelos consumidores, ela é questionada em redes sociais. Né? Desde de texto, por exemplo, a gente, por exemplo, acabou ajudando a Unilever a identificar reclamações de uma determinada embalagem, e essa embalagem foi alterada pela área de pesquisa e desenvolvimento.
Então, até, por exemplo, fotos, né? Se você pegar, por exemplo, o caso de cerveja, né? Como é que as pessoas tomam cerveja, como é que as pessoas condicionam a embalagem da cerveja num cooler e outro tipo de coisa, você consegue fazer um estudo completo sobre isso, olhando, por exemplo, as fotos do Instagram, né? Então a informação sobre esses 4Ps de marketing, elas podem ser mineradas sim em redes sociais, o preço do produto, o produto é considerado caro, barato, a promoção, né, nem se fala, a questão dos canais, ou seja, não encontrei determinado produto em determinada cidade. Então, todos os 4Ps hoje, não só em relação à própria marca, o próprio negócio, mas em relação à concorrência, podem ser visualizados em redes sociais. E as marcas, muitos dos nossos clientes são essas marcas, podem ter grandes oportunidades se criarem estratégias e se aproveitarem melhor esses KPIs como indicadores de negócio. Então, essa é uma luta para esse próximo ano e é uma tendência. Como transformar redes sociais, monitoramento, em não apenas métricas, mas KPIs de redes sociais. Na página 9, por exemplo, né, a gente coloca um pouco essa diferença, né? Então, a gente quer sair dos retweets, likes, visualizações, coisas que podem ajudar muito para monitorar, por exemplo, engajamento em campanhas, para algo como embalagem, como é que a minha embalagem pode ser melhorada, como eu posso lançar uma nova linha de produtos, como eu posso melhorar meus produtos atuais, qual a performance do meu saque, então tudo isso a gente quer utilizar. Na página 10, por exemplo, a gente já faz para muitos clientes esse monitoramento do processo de decisão de compra, né? Esse aqui especificamente é um caso de uma empresa de seguros, onde a gente observou, a gente levantou todas as etapas do processo de decisão de compra e a gente descobriu, sim, tem muita gente falando no pós-compra, 61,2% fazem avaliações pós-compras do produto, mas na avaliação de alternativas tem bastante gente falando também, 20,7%. O que a gente vê? O pós-compra desse produto, ele é bem mais positivo do que negativo, né? Ele é mais verde. Mas a avaliação da alternativa, o produto é visto de forma mais negativa. Por quê? Porque ele é considerado mais caro. Então, acompanhar o cliente, entender como é a percepção de um produto, como é que é a decisão de compra, o que influencia a decisão de compra, faz parte desses KPIs também. E aí, na página 11, a partir disso, a gente cria matrizes para analisar como é que essa marca deve se posicionar. Então, isso é todo um esforço que a gente está fazendo aqui dentro, tá? Para tentar trazer um pouco, não só melhorar os softwares de mercado, fazer com que os softwares que estão disponíveis hoje olhem não apenas para métricas tradicionais, mas consigam transformar métricas em KPIs de negócio, como também é um esforço interno aqui com a nossa área corporativa, tá? Então essa uma das tendências. Outra tendência que é meio uma palavra da moda, né, é o Big Data, na página 12, e que para a gente soa muitas vezes como uma tentativa de marketing de empresas desenvolvedoras de software, né? Vamos tentar vender que existem muitos dados do mercado, e de fato existem bastante dados, e o que a gente vê é que esses dados hoje já são um desafio, né? Por exemplo, na página 14 eu coloquei alguns números. Uma coisa que a gente vê aqui internamente no dia a dia da iLife. Muitas vezes, uma marca como o iPhone, por exemplo, pode trazer mais de 1 milhão de publicações mensais, né? Quando a gente olha isso em redes sociais, apenas pegando brasileiros falando sobre aquela marca. Então, o volume de dados hoje que já circula no Twitter e no Facebook, né, que hoje respondem por mais ou menos 90% de todo o buzz de marcas de nossos clientes, já é um volume imenso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que existem outros bancos de dados dentro da empresa, que existem cada vez mais bancos de dados e dados que vêm do ponto de venda, né, de smartphones, de iPads, de outros tipos de pontos de contato com o cliente, esse número de dados ele cresce exponencialmente, né? A Economist, por exemplo, fez uma matéria onde eles colocaram que de 2005, por exemplo, para 2020, o crescimento vai ser na ordem de 0,13 zettabytes, tá? Que um zettabyte é mais ou menos 1 trilhão, né, de gigabytes, para algo entre 34,6 zettabytes. Então, o crescimento é absurdo. E hoje a gente não tem servidor, né?
A nuvem está sendo colocada como um grande espaço para analisar esses dados. A gente não tem largura de banda, né? Muitas vezes, por exemplo, até para fazer um hangout, há dificuldades. A gente não tem muitas vezes banco de dados que suporte isso e algoritmos, né? Esses dados, muitas vezes, se a gente for falar de dados de redes sociais, o discurso do consumidor está desestruturado. Então, por exemplo, como é que eu vou analisar se o consumidor está no pré-compra ou no pós-compra, entendeu? Então, como é que eu vou cruzar essa informação com check-ins no ponto de venda ou com visitas a uma determinada loja? Então, é um grande desafio realmente analisar todo esse Big Data, né, e fazer e tirar insights desse Big Data. A gente vê isso como uma tendência muito grande para os próximos anos, não só de software, né? A gente não pode esquecer que outras modas lá atrás já apareceram, e muitas dessas modas as pessoas confiaram cegamente em software, como o caso do próprio CRM, quando na verdade faltava um pouco de estratégia por trás. Então a gente vê o Big Data também muito como uma questão de estratégia. Na página 15, outra tendência super importante é a segunda tela e a curadoria social dessas informações da segunda tela. Então, a gente viu lá atrás algumas previsões falando do fim da TV e do fim da nossa, né, tela principal das nossas vidas, que é a televisão. Olhando hoje o mercado e vários dados que a gente vê, por exemplo, a gente faz um estudo anual chamado Hábitos do Internauta Brasileiro, que esse ano a gente entrevistou cerca de 1.300 pessoas, ouviu através de redes sociais. E quando a gente perguntou, por exemplo, quais os hábitos que essas pessoas tinham em relação ao uso de internet, metade das pessoas responderam que costumam assistir TV enquanto acessam a internet. Tá? Na página 17, outro dado que também é bem interessante, a gente faz, periodicamente, a gente recolhe os trending topics do Twitter. Né? O que são trending topics? Trending topics são aqueles assuntos que conseguem atingir um grande pico de menções no Twitter muito rapidamente. Então, é como se um filme estivesse passando o tempo inteiro, os trending topics estão mudando de minuto a minuto, e a gente batesse fotos desse filme. Então a gente pegou e tirou fotos desse filme em 5 edições diárias, a partir das 7 da manhã até meia-noite. Tá? Essas fotos, a gente pegou as palavras e a gente qualificou essas palavras em categorias. Quando a gente olha para as categorias, a gente vai olhar os trending topics, a gente vê, por exemplo, que TV tem 27% aí de tudo que é falado nos trending topics. Só que quando a gente vai analisar os outros trending topics, por exemplo, música, esporte, etc., e a gente vai analisar a fundo, muitas das coisas que estão na categoria música, esporte, são relacionadas a evento também, são relacionadas a coisas que foram televisionadas. Então, hoje a gente pode dizer, sem erro, que mais de 50% dos trending topics aqui no Brasil tem relação direta com a TV. Tá? Então, esse dado se soma àquele dado da pesquisa. Né? Na página 18, a gente vê, por exemplo, alguns dos assuntos que foram bastante fortes esse ano. Isso foi um monitoramento que aconteceu de abril até outubro agora desse ano. Né? A Avenida Brasil aí bombou nos trending topics todos os dias, em vários horários. Né? Então, tudo isso mostra que a TV, pelo contrário, não está sofrendo ameaça da internet nem das redes sociais. Ela está sendo reforçada pelas redes sociais. E que, de fato, falta muitas vezes às marcas, às agências, criarem estratégias para integrar mais as redes sociais com ações que são feitas, ações de propaganda, campanhas, na TV. Por exemplo, uma coisa que a gente observou na página 19 é o engajamento de campanhas que são veiculadas na TV em redes sociais é muito baixo. Tá? Como é que a gente fez isso aqui? A gente pegou e a gente gravou a programação da TV de vários dias, de 6 à meia-noite, e a gente monitorou, por exemplo, no Twitter e no Facebook, como é que as pessoas respondiam àquela propaganda que estava passando na TV. Tá? Então a pessoa tinha que falar um pouco daquela campanha 5 minutos depois da campanha ter ido para o ar. O que a gente observou? Monitorando, a gente descobriu que o engajamento, quanto se fala daquela campanha, não ultrapassa aí 1,6%. Né? O domingo foi aí o maior engajamento em relação a uma campanha que se passou na TV. Quando a gente monitorou isso na página 20, né, e as marcas usaram um hashtag, que é uma estratégia para tornar a TV mais social, né,
O caso, por exemplo, aqui do Banco do Brasil. Esse engajamento saiu do patamar do 1% para 14%. Tá? Então, isso é uma estratégia que as empresas a gente vê como uma tendência no próximo ano. Cada vez mais hashtags vão estar presentes em campanhas na TV, né? Existe esse primeiro caso aqui do Banco do Brasil, houve um outro caso do Itaú, que também lançou uma campanha com hashtag, e no momento agora no ar há uma campanha da Nike, que é uma campanha mundial, que usa o hashtag grandeza. Tá? Então, a gente vê isso é uma coisa muito clara, né? A integração inicial, agora nesse primeiro momento, com a utilização de hashtags. Né? Existe um impedimento, muitas vezes, do próprio comercial das TVs, que é, eles cobram a mais se você colocar um endereço www ou colocar um endereço do Facebook e do Twitter. Então, o hashtag talvez seja uma forma um pouco de tentar essa integração social sem ter que pagar mais pelaquela campanha da TV. Então, a gente vê isso como uma tendência muito forte, e, a partir disso, na página 21, a própria criação pelas empresas de softwares para fazer curadoria desse conteúdo da TV. O que é isso? Hoje os softwares de segunda tela, o ilifetv.com.br é um exemplo, é esse que eu estou mostrando aí para vocês, são softwares que permitem que você, por exemplo, assista a TV, mas tenha o seu hábito de assistir TV curado, ou seja, você tenha um guia para o que você vai assistir. Então, a gente deve esperar nos próximos meses, por exemplo, marcas que estão relacionadas à gastronomia, por exemplo, criarem um segunda tela para tentar guiar os consumidores em programas que têm relação à gastronomia na TV, tá? E aí, tipo, você usa esse programa e esse programa diz, olha, vai ter um programa na TV tal hora que vai falar de gastronomia e etc. Então, esse tipo de integração vai ficar muito comum nos próximos meses, e as agências a gente vê que vão explorar isso bastante, né? Esse número de crescimento do engajamento, além do dado da iLife, existe um dado também do Twitter, né? Que mostra que esse engajamento também cresce com a utilização do hashtag. Então, não é um dado só da iLife. Bem, página 22, ascensão do mobile, é a quinta tendência. Né? Eu acho que não precisa falar muito nessa tendência. Cada vez mais a gente vê crescimento da base de celulares, hoje já é bem maior do que a base de pessoas. Tá? Ainda há um impedimento e o gargalo muito grande é a nossa internet. Né? A rede 3G ainda é um impedimento super grande, assim como a posse de smartphones. A gente vê ainda que a posse de smartphones beira os 14%, né? Apesar de que nos próprios estudos que a gente faz aqui na iLife, a gente vê que cresce, por exemplo, a base de dispositivos móveis. Por exemplo, no slide 24, a gente vê que a base de uso do tablet dobrou, né, no nosso estudo hábitos em 2012 em relação a 2011, por exemplo. A gente vê também na página 25 que a base de smartphones está crescendo. Né? Hoje você já tem 14% aí das pessoas que declaram usar um smartphone. E a gente vê também que o sonho de consumo, né, o smartphone já é um dos sonhos de consumo, também junto aí com as TVs de alta definição, com os tablets e etc. Então, tudo leva a crer que a base de mobile vai crescer mais, e com a melhoria da internet, do surgimento do 4G, etc., é uma tendência que a gente não pode fechar os olhos, que é, cada vez mais as redes sociais vão ser acessadas por dispositivos móveis. Não é por acaso que lá atrás, né, o Facebook, até na última conferência aqui em São Paulo, disse que vai cada vez mais investir no acesso via dispositivo móvel, e tem um time de engenheiros dedicado a isso. Então a gente não vê outra forma, né, do que esse crescimento do mobile. Tendência número 6, o Social CRM. A gente vê no Social CRM uma maior participação no atendimento em novos formatos. Não só de grandes empresas, mas como eu falei para vocês, das pequenas e médias empresas. Né? A gente começou a área de Social CRM na iLife em 2009, né? A gente achou que parte dos nossos clientes que já monitoravam as redes sociais queriam entrar em atendimento e estavam tendo muita dificuldade para entrar em atendimento, tá? E a gente viu que essa área foi a que cresceu mais rápido na iLife, tá? Porque as empresas, elas tinham suas presenças nas redes sociais,
mas o atendimento não era gerido pelas agências. Então a gente criou uma área de Social CRM, a gente correu para desenvolver software para Social CRM, que são softwares completamente diferentes dos softwares de monitoramento, né? Muitos deles são softwares muito parecidos com até softwares de call center tradicionais. Você tem que taguear o atendimento, você precisa criar uma árvore de assuntos daquele atendimento, etc. Você tem fila de atendimento e tudo isso. E foi um investimento bem interessante, né? Hoje, na página 28, dos nossos clientes, a gente hoje tem muito cliente no atendimento, por exemplo, das 4 maiores empresas de telefonia, a gente pelo menos atende umas 3 das maiores, e o que a gente observa é que hoje, de 1 a 3% de todo o atendimento desse cliente já vem de redes sociais. E a nossa previsão é que ano que vem esse número chegue, para alguns clientes, obviamente, a 5% do total de atendimento. E isso vem muito puxado pela mudança de hábito, né? A gente vê uma mudança de hábito muito grande do consumidor que desacreditou, por exemplo, da questão do call center, que prefere ser atendido mais rápido, ou que já sabe que postando nas redes sociais ou na internet ele consegue um atendimento muito mais rápido. Claro, as empresas vão ter que se preparar com isso, vão ter que investir mais, mas é uma tendência que está aí, ela já está acontecendo e a gente vê um crescimento disso muito mais rápido. Na página 29, assim, claro, essa tendência não para por aí. Hoje, a gente está utilizando um modelo que já existe e a gente está tentando adaptar esse modelo para as redes sociais. Só que as redes sociais e a internet permitem modelos novos. Um desses modelos é o que a gente chama de unsourcing, que é, para questões que permitem, né, na página 30, o atendimento colaborativo, esse atendimento colaborativo ele vai existir. Então, por exemplo, como eu consigo a segunda via da minha conta, ou como eu configuro o meu BlackBerry para acessar a rede 3G, ou para acessar um serviço específico de uma operadora de telefonia. Esse tipo de dúvida, muitas vezes o próprio consumidor, que já é cliente daquela operadora, vai conseguir responder sem a ajuda da operadora. Tá? Para isso, as empresas vão ter que criar ambientes que suportem essas interações. Então isso vai acontecer muito rápido. Tá? Já está acontecendo fora do Brasil e aqui no Brasil isso vai acontecer muito rápido. Então, parte do atendimento no futuro vai ser atendimento provido pelos próprios consumidores. Então, essa tendência outsourcing é uma coisa que vai acontecer e que as empresas vão precisar estar preparadas para isso. Claro, existem sempre dúvidas, medos, assim como existem os medos em relação ao atendimento em redes sociais ainda, do tipo, isso vai ser moderado, não vai. Vão existir várias formas, mas de fato não há como fugir. Né? É aquela coisa que a gente coloca até para a imprensa. Hoje, a imprensa, por mais que ela tenha um departamento de fotografia muito bom, um meio de comunicação, ele nunca vai conseguir competir, por exemplo, com milhões de consumidores equipados com celulares e com câmeras digitais. Então, por mais que uma empresa tenha um atendimento muito bom, ela nunca vai conseguir competir com milhares de consumidores que conseguem responder tão mais rápido e às vezes até bem melhor do que a própria empresa. O Gartner, na página 31, estima que o uso de comunidades, por exemplo, para resolver problemas de suporte pode reduzir os custos das empresas em até 50%. Claro, a gente precisa ser cético um pouco em relação a esse número, mas a gente deve ter certeza que muito do que é atendido hoje pode ser resolvido numa comunidade de consumidores. Tá? Claro, questões que envolvam consulta de banco de dados de consumidores, não. Mas coisas simples podem ser resolvidas com o consumidor muito rapidamente. Na página 32, algumas vantagens. Tá? Então, uma das vantagens aí seria essa redução de custos nos processos, realizar o atendimento em maior quantidade, principalmente o receptivo. Então, são tendências que a gente vê no Social CRM que vão crescer muito nos próximos anos. Tá? Então, o Social CRM é uma das tendências dos próximos anos. Bem, sétima tendência, estamos chegando ao final, o Software as a Service, né, a gente vê como uma tendência muito forte nos próximos anos, e é um assunto que nos interessa muito, né, até porque a gente está lançando o Buzz Monitor. O que é o Software as a Service? Né? O Software as a Service, na página 34, é aquele software que é um software sob demanda, né, que ele é
disponibilizado através da nuvem, por exemplo, e geralmente o consumidor, o cliente desse software, ele paga um FII mensal para utilizar esse software. Existem hoje milhares de softwares as a service no mundo, as empresas vão investir cada vez mais nesse tipo de software, mas o mercado ainda é muito pouco servido, né? Hoje, por exemplo, não existe, a gente está até pensando em desenvolver, até para uso interno, não existe software para gerenciar recursos humanos, por exemplo, bons, né, que rodem na nuvem, que a gente consiga resolver uma série de problemas. Tá? Softwares para pequena empresa é uma seara inexplorada. Então, a gente vê isso como uma tendência muito grande nos próximos anos. Algumas empresas estão investindo nesse tipo de software, né? Por exemplo, softwares financeiros como Conta Azul, que a gente usa aqui internamente também são muito bons, e o próprio Buzz Monitor vai ser um software que a gente vai investir nessa seara nos próximos anos com muita força. Bem, varejo social e conectado. Tá? Essa é uma tendência também que a gente vê muito forte. O varejo ele não pode ser uma ilha. Né? Se a TV está se conectando, as lojas, o ponto de venda não pode ser uma ilha sem se conectar às redes sociais. Então, o que a gente viu? Há cerca de 2, 3 anos atrás, a Coca-Cola fez uma experiência em Israel criando uma pulseira equipada com RFID. Né? RFID é aquela tecnologia que a gente tem nos nossos crachás, onde você dava like num ponto de venda físico. Né? Na verdade, era uma colônia de férias e você dava like em atrações da colônia de férias que você gostava mais. Esse tipo de aplicação é um tipo de aplicação que já está sendo levada para o varejo. Tá? E a gente vê que cada vez mais esse tipo de aplicação para o consumidor dar check-in no ponto de venda ou para ele compartilhar uma experiência no ponto de venda vai se tornar cada vez mais comum. A gente viu aqui no Brasil recentemente a Cielo, né, colocando as suas marcas, suas máquinas do ponto de venda conectadas ao Facebook. A gente tem um case interno aqui na iLife, que é o Salvador Shopping, lá na Bahia, onde a gente implantou o primeiro programa de fidelidade, né, isso há 6 meses atrás, conectado às redes sociais, Facebook e Twitter, de um shopping do Brasil. Tá? Esse programa de fidelidade é chamado de Check-in Salvador Shopping, página 38, para quem está perdido aí. Ele tem um site também, Check-in Salvador Shopping, e existe um software que apoia isso por trás. O software ele tem uma visão do cliente, né, uma visão lá do dono da loja, que cria as campanhas, que define o tempo que a campanha vai ficar disponível, que gera o QR Code, cola na vitrine, cola no ponto de venda e etc. Existe uma versão do consumidor, uma visão do consumidor, que ele controla esse tipo de check-ins, o resgate do prêmio, etc, etc. Esse software ele já está pronto para ser lançado como um SaaS para pequenos lojistas, pequenos comerciantes. Então, como esse tipo de software, devem surgir outras ofertas para integrar o ponto de venda físico às redes sociais, que é essa tendência. Né? Então, cada vez mais a gente vai ver ações do ponto de venda, o próprio trade marketing tendo que se reinventar para que as ações feitas no ponto de venda reflitam nas redes sociais. Né? Na página 40, a gente vê, por exemplo, algumas telas aí do Check-in Salvador Shopping, e na página 41 alguns números, né, desse primeiro projeto piloto que a gente está fazendo lá no Salvador Shopping. Tá? Claro, isso é só o começo, gente. A coisa ainda está bem no início mesmo, mas é uma tendência que a gente vê muito forte, que é não só a TV, mas o ponto de venda também se conectando às redes sociais. Tá? Página 43, realidade aumentada. Eu não vou passar o vídeo aqui, mas eu vou explicar em linhas gerais, né, a realidade aumentada. A realidade aumentada, eu sempre brinco que, eu não sei se alguém assiste aquela série Fringe, né, mas a série Fringe tem sempre uma tela que você consegue ver outra dimensão. Então a realidade aumentada ela vai proporcionar, por exemplo, que os consumidores eles acessem outras dimensões através de uma câmera, né, e de uma tela do celular ou do iPad ou mesmo dos óculos do Google, né, que é uma das grandes promessas aí para a realidade aumentada. Então, o que vai acontecer é que o mundo vai ser totalmente sinalizado, né, e o ponto de venda, obviamente, vai ser o primeiro ponto a ser sinalizado, onde você vai interagir com coisas reais
mas de forma virtual. Então você pode, por exemplo, conversar com o atendente. Hoje você já pode, por exemplo, ver, e esses vídeos vocês vão entender um pouco sobre isso, vocês podem ver alguma informação de um produto no ponto de venda que foi criado com realidade aumentada. Essa tecnologia é uma tecnologia que já está barateando bastante. A gente aqui na eLife criou uma divisão chamada MobLife para investir nesse tipo de tecnologia e a gente já está desenvolvendo algumas coisas, mas ainda não estão prontas. Então, além dessa realidade aumentada, a gente vê, por exemplo, uma das coisas que isso vai facilitar bastante na página 45 é ampliar o mix de lojas de um shopping sem ampliar o espaço físico. Um shopping pode ter lojas virtuais ou pode ter gôndolas virtuais, né? A gente está trabalhando, por exemplo, em projetos como esse. Na página 46, por exemplo, a gente tem um projeto de uma gôndola virtual em parceria com o PayPal, né, que a gente testou em alguns varejistas, que vão ser bem interessantes também para trabalhar essa questão da realidade virtual. Na página 47, assim, a gente não tem muitos dados do Brasil, mas, por exemplo, dados feitos de pesquisas com pais no Reino Unido, né, mostram que a realidade aumentada ajuda a melhorar, por exemplo, a propensão de compra, né? Esse produto aqui, que é tipo um Lego, né? Ele foi mostrado em realidade aumentada, você aproximava a embalagem dele de uma câmera e você conseguia ver o produto montado em 3D, né? E vários pais foram consultados e disseram que os que utilizaram realidade aumentada disseram que a propensão deles para comprar esse produto era de 74% contra 45% das pessoas que não usaram realidade aumentada. A propensão também, a atitude em relação ao preço, né? Enquanto, por exemplo, na página 48, os pais que não usaram realidade aumentada percebiam que o preço era próximo a 5 libras e 99, os que utilizaram realidade aumentada perceberam que o preço era próximo a 7 libras e 99, né? E, obviamente, na página 49, a marca, né, conseguia fazer com que o consumidor gastasse mais tempo no ponto de venda. Então, é a versão século XXI do tapete mais espesso, né? Os livros de marketing sempre brincam que as marcas devem usar tapetes mais espessos para o consumidor passar mais tempo no ponto de venda. Então, a realidade aumentada é a versão século XXI do tapete mais espesso, né? Então, você vai gastar mais tempo no ponto de venda, isso esse estudo mostrou também, por conta de você criar formas do consumidor interagir com a realidade aumentada. Bem, pessoal, de forma geral, é isso. Não sei se deu para acompanhar. Vamos às dúvidas. Pessoal, acho que para organizar as perguntas, a gente pode fazer por ordem de chegada? Pode ser? Todo mundo concorda? Quem não tiver com áudio pode responder, com o microfone pode responder. Quem tiver o microfone pode falar, exato. Tá, eu vou começar com o Renato, ele tinha entrado logo no comecinho e saiu porque a gente estava esperando, depois vou para a Gabriela e para o Bruno, ok? E aí a gente daqui vê as perguntas, depois vê as perguntas do Twitter do pessoal que está acompanhando pelo YouTube, tá? Renato, você tem dúvidas? Ok. Gabriela? E Bruno? Bom, na verdade não peguei o começo, mas eu fiquei bastante interessado nessa parte de realidade aumentada e essa integração no ponto de venda, né? Como é que você vê? Você disse que os custos estão barateando para esse tipo de ação. Aqui no Brasil a gente já temos experiências concretas nesse sentido. Tem alguma marca que esteja fazendo alguma coisa? Você deu o exemplo lá do Salvador Shopping, né? Mas especificamente, como você falou aí, de experimentação de produto no ponto de venda, de realidade aumentada, tem exemplos práticos já disso aqui no Brasil? Sim, na verdade, assim, temos duas coisas aí que a gente não pode confundir. Primeiro, o varejo social e conectado,
que é o varejo se Aham. conectando às redes sociais. Esse é o exemplo do Salvador Shopping, por exemplo, ou da Cielo, que lançou o check-in via Facebook nas suas máquinas, tá? Uhum. A realidade aumentada, hoje o exemplo mais óbvio do Brasil são as animações e as projeções que são feitas agora no Natal. Então você tem um prédio, Uhum. né? E você nesse prédio você faz uma projeção. Isso é um exemplo de realidade aumentada, tá? No ponto de venda, que eu tenha visto, que eu conheça, não existem muitos exemplos, né? Uhum. Por quê? Porque no ponto de venda, qual a dificuldade para a realidade aumentada ainda no Brasil? Para você visualizar a realidade aumentada, ou você precisa realmente de uma grande área de projeção, né? Como é o caso, por exemplo, da questão mesmo do Natal. Então, por exemplo, Uhum. no caso do Natal, você tem uma área de projeção e você projeta isso, e aí você consegue ver aquilo ali por conta dessa área de projeção, né? Como ponto de venda, o espaço é muito concorrido, você não tem esse espaço para ficar, né, usando tanto, então eu acho que o que vai acontecer é muito o uso do próprio smartphone do consumidor. Então o consumidor ele vai numa gôndola e ele, através de um aplicativo da própria marca, ele joga um joguinho a partir da imagem do produto naquela gôndola, tá? Então o aplicativo ele reconhece a embalagem do consumidor e aquela embalagem ela destrava, por exemplo, uma outra realidade que é vista pelo smartphone. Para isso, obviamente que o consumidor precisa ter um celular um pouco mais potente, né? Então Uhum. a gente barra aí naqueles 14% das pessoas ainda com smartphone no Brasil. Porém, uma outra coisa que eu acho que está acontecendo cada vez mais e que as marcas já perceberam é que as telas também elas podem estar dentro na própria prateleira. E aí o consumidor ele não precisa de smartphone, entendeu? Então se você, por exemplo, considerar que um tablet, né, Android já está bem barato e você consegue achar, por exemplo, né, a preços cada vez menores. Então, um Uhum. tablet Android com uma câmera, ele pode servir como um quiosque, né, de realidade aumentada no ponto de venda. Você aproxima o produto daquela câmera e ele te mostra, por exemplo, vamos pegar uma farmácia. Você aproxima uma caixa de medicamentos e ele te mostra a bula, que por outro modo você teria que abrir a caixa do remédio para ler aquela bula. Entendeu? Então a gente vê muito esse tipo de aplicação aí nos próximos anos. Legal, legal. Tem mais algumas perguntas aqui do Renato. Como será a cobrança do software? Por tamanho de empresa, por número de usuários? Vamos lá, Renato. Ele se refere ao Buzz Monitor, né? Tá, então, o Buzz Monitor a gente tem uma forma de cobrança bem diferente dos nossos concorrentes. Primeiro, a gente vai colocar um preço fixo, tá? E a gente não vai limitar o número de usuários, os usuários vai ser ilimitado, e as palavras-chave também vão ser ilimitadas, tá? Hoje a maioria dos nossos concorrentes de software, você tem que pagar não só pelo número de usuários, como palavras-chave, e se você olhar, por exemplo, muitos dos nossos concorrentes, até os RTs são pagos. Então a gente não vai cobrar por tudo isso. A dificuldade ainda é que a gente está em fase de desenvolvimento, a gente não está com o software 100% pronto, mas a gente está trabalhando para que até março a gente tenha ele pronto. O pacote inicial ele vai custar R$ 790 mensais. A partir daí você vai pagar um adicional para cada 1.000 postagens. Então, quem tem mais 1.000 postagens, você paga mais R$ 35. Outro diferencial em relação a essa cobrança do software é que a gente criou uma forma da pessoa estimar o buzz dela, que é a calculadora de buzz. Então, antes de começar o trabalho, Renato, você entra lá no software buzzmonitor.com.br, digita lá uma marca, um termo, e ele vai tentar estimar o buzz daquele termo para você. Então, você não precisa comprar um pacote muito grande se aquela estimativa está abaixo do que você tem de buzz. O pacote básico é de 6.000 postagens. Vamos mais perguntas. Quantas pequenas e médias empresas usam alguma espécie de monitoramento de redes sociais? Qual a meta da iLife quanto a essa solução? Tá, vamos lá. Quanto a essa adoção. E como é nos Estados Unidos e na Europa. Exato. A gente vê bastante uso, tá? Principalmente em empresas que trabalham com marketing e comunicação. Isso acontece bastante aqui no Brasil. Então, por exemplo, é muito provável hoje que você veja uma empresa como a Rosa Reis, né, usando um software como esse
do que um pequeno restaurante. Mas a gente vê um crescimento, né? Eu não tenho números agora para te passar, mas a gente vê pesquisas como essa mesmo da Exame PME, que mostram que existe uma vontade do pequeno empresário de, para melhorar vendas e para melhorar o relacionamento, investirem cada vez mais em redes sociais. Tá? Naquela pesquisa da Exame, que foi feita entre os 250 maiores pequenas empresas do Brasil, né, as que mais cresceram, né, eles entrevistaram, a intenção de investir em redes sociais saiu de 51% há 2 anos atrás, né, para investimento nos próximos anos de 65%, a intenção de investimento. Então, a gente vê isso um crescimento muito rápido. Fora do Brasil, eu não tenho números para te passar agora. Mais perguntas? Tem mais alguém? Tá, peraí, vou checar aqui se chegou mais alguma no Twitter. No Twitter temos perguntas, Alessandro? Eu não tô vendo. Você tem aí? Não, aqui não. Ok, mais dúvidas, pessoal? Acho que o Renato vai fazer mais uma. Tá. Ele pergunta se não existe o risco de o usuário ficar saturado pela presença das marcas em redes sociais e passar a ignorar. Existe sim, Renato. A gente fez o pesquisa hábitos que a gente faz com esses usuários todos os anos e que a gente está repetindo agora. A gente tem sempre uma pergunta que a gente coloca: qual a razão principal para você estar em redes sociais para o usuário? E entre as razões, as primeiras nunca é uma razão relacionada a seguir marcas, tá? Sempre é uma razão manter contato com os amigos, parentes, etc. Então, a gente sabe já que a razão principal não é seguir as marcas e que, de fato, as pessoas estão lá por conta da sua rede social. Porém, na própria pesquisa, as pessoas dizem que estão ali porque têm acesso a novidades, a promoções, a descontos e etc. Então, as marcas que elas curtem, né, elas seguem ou porque são realmente fãs, ou porque de fato tem algum tipo de incentivo, algum tipo de benefício para seguir, tá? Então, assim, depende muito de como a marca vai atuar nas redes sociais. Se a marca ela cria um conteúdo realmente relevante, engraçado, aquilo deixa de ser apenas um discurso comercial para ser algo que você pode criar formas daquela pessoa interagir com a sua rede de uma forma mais divertida, eu acho que isso vai pegar. Como assim? Muitas marcas, hoje, elas estimulam muito a questão do meme, né? Da disseminação de algo muito engraçado que outras pessoas vão reproduzir. Então, se isso é muito interessante, a marca conseguiu criar pílulas de conteúdo muito legais, essas pílulas de conteúdo, elas são vistas como usuários como mote de conversas com outras pessoas, né, com a sua rede social. Então, muita gente vai seguir a marca para ter esses inputs, para conversar com seus amigos usando esse input. Tá? A gente vê isso muito como uma tendência. Tá, página 20, né? Alguém me perguntou aqui, peraí. Isso, só para quem está acompanhando pelo YouTube, a Cibele Bolsas do Valor, que também está assistindo por esse meio, pergunta se dá para explicar melhor o gráfico da página 20. Os dados mostram que 14% do buzz do bebê atribuídos ao hashtag, 1% com propaganda e o resto foi com o quê? Ela também quer saber se vocês têm dados para dizer se as empresas estão preparadas para responder a esse público nas redes sociais. Tá, então, o que acontece, Sibeli? Na verdade, todo o buzz, né, da marca, apenas 1% do buzz do Banco do Brasil se referia à propaganda sem a utilização do hashtag. Com a utilização do hashtag, esse buzz ele cresce aí para 14 mais 1, ou seja, 15%. Né? Então, isso foi uma coisa que eu peguei aqui um exemplo do Banco do Brasil, mas também acontece em outras marcas, né? O que a gente observou. E aí na página anterior, na página 19, isso ficou bem claro, e depois eu posso te passar também esses estudos, eles estão lá no SlideShare. Quando as marcas não usam, tá, o hashtag e a menção à propaganda é de forma espontânea, e aí usando diversos termos, propaganda comercial, nome do produto, etc., de todo o buzz da marca,
de 0,6 até 1,6% do buzz é o que se refere à campanha, à propaganda. Ou seja, o engajamento em relação a todo o buzz da marca é muito baixo. Tá? Quando esse engajamento, a marca acrescenta um hashtag, como é o caso do Banco do Brasil, aí acho que durante um evento esportivo, né, veste a camisa, esse buzz ele saiu desse 1%, desse patamar, para 14%. Tá? Então, essa é uma das tendências. A gente vê muito essa integração redes sociais com TV, tá? E essa integração para as marcas, principalmente na propaganda, passando pela utilização de hashtags em campanhas, tá? O que acontece? Não é que toda campanha só vai ter engajamento se tiver uma hashtag. Não, tá? Os pôneis malditos estão aí para não nos deixar mentir, né? Não necessariamente foi usado uma hashtag, isso gerou muito engajamento nas redes sociais. Porém, a gente observa, isso também foi observado pelo Twitter, numa pesquisa feita pelo Twitter, e que tem a fonte num livro chamado Social TV, tá? Depois eu posso te passar a bibliografia, que quando você coloca o hashtag, é como se você desse um mote para o assunto, né? Você criou um mote para as pessoas discutirem aquilo. Então, isso ajuda você a aumentar dentro do buzz total, o 100%, o buzz sobre aquela campanha, que, como eu coloquei no começo, é um buzz muito, muito pequeno. Mais dúvidas, gente? Tem mais uma dúvida, Bruna? Por aqui não. Sim, Alguém tem mais alguma pergunta? A Cibele perguntou também se as empresas estão preparadas para responder esse público nas redes sociais, tá? De fato, estão se preparando cada vez mais, né? Existe ainda o efeito pânico, né? Que a gente tem que andar aqui muitas vezes com calmantes para acalmar os clientes, que isso está mudando, graças a Deus, que às vezes uma pequena reclamação o cliente já entra em pânico, né? E de fato, assim, reclamações vão existir muitas, cada vez mais, né? O que a gente precisa estar preparado é como é que a gente vai responder essas reclamações. Não existe estratégia, gente, a não ser a estratégia de tente ao máximo possível ser uma empresa transparente, tá? Muitas dessas empresas que tiveram crises nas redes sociais conseguiram reverter a crise e tornar a crise uma coisa positiva. Como é que elas fizeram isso? Elas criaram não só um discurso transparente em relação à crise, mas criaram toda uma campanha para explicar por que a marca agia daquele jeito, né? A gente viu, por exemplo, o caso do McDonald's no Canadá, porque foi acusado de ter sanduíches menores do que, por exemplo, os sanduíches que estavam lá na foto do ponto de venda. A gente viu o caso do Spoleto aqui no Brasil, a gente viu outros casos, por exemplo, uma marca de absorventes no Reino Unido. Todos são exemplos que a marca não transformou a crise numa oportunidade, né? Ou seja, eu transformei algo negativo em algo muito positivo. Eu acho que esse é o caminho. A marca ela precisa reagir muito rápido, ela precisa falar a verdade, pregar a verdade, né? E se ela tem problemas, ela precisa resolver esses problemas também. Mais dúvidas? Alguém tem mais pergunta? Acho que não, Alessandro. Ok, pessoal. O Renato tá digitando. Tá digitando, ok. Tá. Não tem. Até que a experiência do Hangout não foi tão ruim assim, né? Gabriela. Ok. Ok, pessoal. Acho que é isso, Alessandro. Ok, obrigado então. E assim, sempre que vocês precisarem de estudos também exclusivos para os veículos de vocês, fala com a Bruna que a gente consegue também trabalhar em cima desses estudos. Sempre lembrando, gente, que assim, isso é uma dúvida que muito jornalista tem. Hoje o Facebook e o Twitter é muito difícil você monitorar o passado se você não tem o cadastro daquela marca anterior. Tá? O Facebook, se vocês já notaram, por exemplo, mesmo os APIs e a busca do Facebook e do Twitter não retornam resultados muito antigos se você não tem um pré-cadastro disso. Então, se vocês querem fazer algum estudo, ou a gente vai ter isso no banco de dados, ou a gente vai ter que passar esses dados com antecedência para a gente ter uma base histórica, porque senão não vai ser possível realizar. Tá? Ok, obrigado então, Bruna. Obrigada, Gabriela, Bruno.
Renato, Cibele, o pessoal que estiver assistindo pelo YouTube. A gente está aqui à disposição, se vocês quiserem mandar perguntas, dúvidas, quiserem falar com o Alessandro depois, só me mandar e-mail ou ligar aqui na agência. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.